Ei, mãe, esse é um programa especial do Papo de Mãe que Ora. Nós estamos falando sobre reconciliação nesse ano de 2019, onde nós estamos vivendo o Kairós da reconciliação. Te espero, hein? Olá, mãe! Estamos vivendo um momento especial do Kairós da reconciliação. Você já sabe o que é isso? Se você não sabe, hoje nós vamos conversar sobre reconciliação. O que significa a palavra re e conciliado, né? Voltar a criar laços. A pessoa que é íntegra é uma pessoa inteira. Quando a gente desgarça, a gente deixa de ser íntegro. Reconciliação passa por aí, mais ou menos. E a gente tem algumas reconciliações. A gente precisa de reconciliar consigo, com o outro, com Deus. Não é isso, Com Tânia? certeza. Por onde que a gente começa? Com Deus. Vamos começar com Deus. Então, quando a gente abandona Deus, né, o nosso Pai, nosso Criador, e vai aproveitar não, gastar, desperdiçar a nossa vida, nossa energia, nosso dinheiro, nosso tempo no pecado, a gente se afasta de Deus, né? E quando a gente quer se reconciliar com Ele, qual é a primeira atitude? O arrependimento, né? E esse arrependimento muitas vezes vem através de sofrimento, né? Consequências do nosso pecado, ou mesmo o desgaste dessa vida fútil também nos leva, né, a procurar a Deus. Então são várias as causas são várias os motivos, né, que nos levam a procurar, a querer essa reconciliação. E então vem o arrependimento e vem a atitude. A gente precisa, né, como filho pródigo, reconhecer Deus, que Deus é misericordioso, que Deus nos acolhe independente do nosso pecado e ter a atitude de procurá-lo, ir até o encontro de Deus, né? Então aí fica a dica, né? Nunca é tarde, Deus está aí sempre para nos acolher, para nos perdoar. Então vamos aproveitar, né, e vamos usufruir das bênçãos que Deus tem para nós junto dele. E a palavra em Romanos 6:11 nos diz que isso é uma verdade. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliado, seremos salvos por sua vida. Só é possível reconciliar com Deus porque Jesus já fez essa aproximação. Não é verdade? Morreu por nós, né? Morreu por nós. E reconciliar, você está em pecado, por isso afastado de Deus. E nessa reconciliação, Cristo nos aproxima. Mas a gente também não se afasta só de Deus, a gente também se afasta do próximo, Aline. Nossa, como que a gente se afasta, né? Eu falo que principalmente mulher é bem espinhenta, né? A oração me transformou bastante, mas a gente ainda tem um humano, né? Então qualquer coisinha a gente vai, mais cheio de melindre. Cheio de melindre e muita fofoca, né? A mulher gosta de uma fofoca, né? E aí a gente acaba se deixando levar pelo humano, né? Deixando levar, assim, a gente deixar de falar mal dos outros, de gerar uma intriga, né? Então eu vejo muito assim, a gente só vai conseguir reconciliar com o próximo, tia. Pelo menos eu, só consegui quando eu comecei a fazer aquela oração do perdão. Pedir mesmo para que Deus me desse me desse o dom de perdoar, porque eu acho que o perdão é uma decisão, mas acho que ele se torna um dom também. Ele precisa da graça não de Deus para acontecer. Então eu acho que assim, mas assim, a gente só consegue ter essa humildade. Bom, eu só consegui com ele. Eu só consegui ver essa parte do perdão, de ser uma decisão da minha vida, do perdão, quando eu me entreguei para ele e falei assim, olha, me ajuda porque eu não estou conseguindo. Eu acho assim, o nosso humano nos faz muito carne. Então, quando a gente tem um pouco do Espírito de Deus, assim, que a gente pede mesmo esse dom do perdão, a gente consegue chegar mais ao próximo. E como é bom, não para o próximo, mas para a gente esse perdão. Como a gente tem uma libertação quando a gente resolve perdoar o próximo para ele, mas mais para a gente.
Foi interessante isso, eu e Camila, nós trocamos um zap, né? Que nesse momento do Kairos, eu tenho procurado me lembrar das pessoas que de alguma forma ou se sentiram magoada, ou que eu me senti magoada, e tenho feito o gesto de perdão. E eu mandei um zap para uma pessoa e passei para Camila e para a Aline. Aí a Camila me perguntou assim, ele respondeu? Eu falei, Camila, nem me preocupei com isso, porque eu fiz a minha parte, ou seja, eu estou liberta. Agora é com ele. Então, foi perfeito, não é isso? E foi legal porque eu estou livre. Sim. Então, a gente precisa de se libertar. Mas para a gente se libertar do outro, Mônica, a gente precisa primeiro reconciliar consigo mesmo. E olha que não é fácil. Mãe, então, adora se culpar, né? Não é. Gente, olha, eu lembro claramente, acho que no quarto encontro do meu grupo, né, eu tive o prazer, até na época de janeiro, de pregar o Filho Pródigo. E a gente partilhou, né, dividiu ali aquela leitura, e eu tive a oportunidade de pedir perdão para minha mãe, no dia do aniversário dela. E aquilo foi tão importante para mim, porque eu me perdoei. Eu tive a oportunidade de me reconciliar comigo mesmo, porque eu achava que eu tinha feito ela sofrer tanto, que eu precisava, na realidade, não do perdão, porque ela já tinha me dado o perdão, mas eu precisava daquele perdão, eu precisava me reconciliar comigo mesmo. E como foi maravilhoso. É sofrido, mas é necessário. É necessário porque você percebe como a sua comunhão com Cristo melhora, como o seu olhar para o outro melhora, porque você não tem mais aquela carga, aquele peso, né? Porque o Senhor morreu por mim e por você. O perdão é individual. A reconciliação, ela é individual, não é coletiva. É verdade. Então, eu tenho que me perdoar. Se você vai me perdoar ou não, não cabe a mim julgar. Mas para mim foi maravilhoso. É libertador, né? É libertador. E o perdão é uma decisão, não é vontade. Eu não estou com vontade, eu me decido por perdoar, né? E também não é que o outro está certo ou errado. Eu custei entender isso no perdão. Eu não estou julgando se o que o outro fez é certo ou errado. O que eu estou dizendo que eu não sou juiz do outro. Exatamente. Né? Então eu vou fazer a minha parte, vou ficar livre e ele vai buscar a liberdade. Eu vi uma definição outro dia que fala, perdoar é aceitar que perdeu. Mas na verdade faz sentido, você aceita que perdeu, porque não importa justamente se você está certo ou você está errado. Você tomou a decisão de perdoar independente de qualquer coisa. De qualquer ganho, assim. De né? qualquer ganho. E é interessante que esse Kairos, nós temos ouvido muitos testemunhos. Teve um testemunho que mexeu muito comigo, de um pai que rejeitou um filho desde o útero da mãe, e que no momento que ela estava intercedendo no Kairos, lá no nosso encontro, eles dois tiveram uma oportunidade num sítio de ter um momento de conversa. E naquele momento eles puderam colocar o que estava sentindo um para o outro. Mas a Bíblia, ela nos traz uma parábola lindíssima. Eu não consigo entender outra forma de reconciliação do que pelo filho pródigo, não é verdade? E tia, esse momento que eu vou falar aqui é até um divisor de águas para mim, porque minha vida inteira eu li essa palavra do filho pródigo e eu falava, não concordo. Esse pai está sendo injusto, não tem meritocracia, o outro filho está certo. Eu sempre vi por esse lado a parábola do filho pródigo. Tanto que eu vivo indo na igreja, toda vez que meu marido me vê preparando a pregação, quando sou eu que vou falar, ele, e aí, você vai falar do filho pródigo? Eu, jamais. No dia que você me vir falar do filho pródigo, você pode saber que eu melhorei, tá? Então você tá curada. Melhorou. Mas eu acho que você não vai me ver falar nunca. Então, assim, era o ponto que ele pegava no meu pé, era o filho pródigo. E esse vídeo eu vou mostrar para ele, porque nesse Kairos da reconciliação com a oração, tanto que eu insisti sobre o filho pródigo, que eu dei insistindo desde o início do Kairos, porque ele mexeu muito comigo. Você precisava ser perdoada. Eu precisava me reconciliar comigo, porque eu achava que a meritocracia, eu uso muito isso na minha vida, não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, mas faz parte das minhas regras, ordem, né? Ordem de vivência. E o filho pródigo é uma dinâmica, né, de conversão e de penitência, onde o filho, ele se antecipa, ele não respeita o tempo de Deus, o tempo do pai, ele vai para a esbórnia, de repente ele está na miséria, ele vive toda a humilhação, onde ele não tem o que comer, ele tem que cuidar dos porcos. Pior que isso, ele tem que comer a comida dos porcos. Então,
Então, diante de toda aquela humilhação, ele se arrepende e quando ele faz o arrependimento, que também foi uma humilhação para ele ali, ele volta para pedir perdão. E o que acontece? Aquele pai, ele é extremamente misericordioso. Ele acolhe aquele filho com todo o amor do mundo. E mesmo depois que eu tive filho, olha que ironia, né, do destino, eu ainda continuava achando que aquilo ali ainda estava estranho. Porque durante um tempo eu falava, não, quando eu tiver filho eu vou entender o coração daquele pai. E nesse Kairós, foi a primeira vez na minha vida que eu vi a parábola do filho pródigo com olhos de misericórdia. E aí, né, Camila, isso é importante para quem está nos ouvindo, porque a meritocracia, ela parte do princípio que eu mereço. Sim. Né? E com Deus, não sou eu que mereço, claro. Ele dá de graça. Eu estava levando a justiça dos homens para o reino de Deus, e não é. E é o papel do filho mais velho, porque o filho mais velho, ele julga pela meritocracia. Sim. Mas tem uma frase que no Kairós eu acho muito bonito, quando João Paulo II diz o seguinte: o filho mais velho se recusou a sentar na mesa e participar do banquete. E muitas vezes, por causa dessa forma de enxergar de justiça do mundo, eu não sento na mesa com meus irmãos. Porque o Senhor tem olhado de misericórdia, que Ele não vai largar uma ovelha. Uma ovelha ali se perdeu. Eu tenho que ir ao encontro dessa ovelha, porque senão qual é o mistério da misericórdia? Mas o entendimento disso da nossa vida real é muito difícil a gente colocar em prática. Por mais que a gente veja a teoria, né? Então, daí que eu coloco a importância, mãe, de você viver esse Kairós junto com a gente. Porque as escamas dos olhos, elas vão caindo, e a dureza do coração também. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem, que nosso coração está manso, está humilde, já tem caminhada na igreja, etc. Mas a gente tem os nossos estigmas antigos, tem as nossas convicções, que às vezes ainda precisam ser quebradas. Então, eu estou vivendo isso, então não estou apontando o outro. Eu estou falando aqui o que está acontecendo comigo, e eu estou assim... Estou apaixonada pela parábola do filho pródigo, que eu corria dela milhas, tá? E aí, eu quero te convidar mesmo, nesse momento, a fechar os seus olhos e se colocar na cena da parábola. Quantas vezes nós fazemos o papel da mãe da misericórdia? Aquela que recebe o filho, que usou droga, que andou por caminhos errados. E que a mãe estava ali para dar o banho, para limpar todo o vômito. Senhor, dai-nos a graça de sermos misericordiosas. Mas também, Senhor, quantas vezes nós somos o filho, aquele que mata o pai ainda em vida. Aquele que diz que não precisa de Deus. Aquele que diz, dai-me a parte que me toca. E muitas vezes voltamos não pelo arrependimento, mas pela fome do pão. E o Senhor Pai não se preocupa se eu volto pelo arrependimento ou se eu volto pela fome do pão. A única coisa que o Senhor quer é que nós voltemos. Mas também, Senhor, eu quero rezar pelo filho mais velho que existe em mim. Aquele que se acha certinho, que se acha merecedor de todas as honras, porque fez tudo certo. Mas se esqueceu da coisa mais importante, de ter um coração misericordioso. Por isso, nesse Kairós, nós te agradecemos por esse momento, para olhar para cada um dos personagens que a Bíblia nos proporciona com esta parábola. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um pastor maravilhoso. Um pai que cada um de nós queremos ter. Que a gente possa usufruir disso. Amém? Amém. O que nós temos que fazer? Precisamos, né, se inscrever no nosso canal. Então a gente te convida, Mães que Oram pelos Filhos oficial, curta, compartilhe e venha viver esse Kairós conosco, porque a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente e queremos nos reconciliar com você e com todos que estão à nossa volta. E tem mais uma dica, mãe. No nosso Kairós da Reconciliação tem uma oração linda que Dom Luiz preparou pra gente,
que você possa ter a graça de ir lá no nosso site. Qual que é o site, Camila? www.mãesqueorampelos-filhos.com. E aí você vai lá, mãe, se você quer se reconciliar, faça essa oração diariamente. Você não tem noção do que isso pode fazer por você e pela tua família. Nós somos um exemplo disso. Até o próximo. Até lá. mais.